Olá! Hoje vamos falar dele. Quem é ele? Quem? Bem-vindo aí, Herbert Bruno Campos. Olá, Estúdio Geo Oliveira. Como é que estão as coisas? Eunice Campos. Sara, como é que tá, Sara? Estúdio Geo Oliveira. Eunice Campos. Como é que está o modelo Canvas? Hoje aí o tema bastante pedido, solicitado, que é a gente poder pensar um pouco sobre quem é ele, né? Quem é ele? O cérebro da insônia. É um conceito muito fundamental e, assim, sem entender ele, a grande tendência é o que eu sempre vejo, as pessoas ficam meses, anos ali tratando do sintoma e não indo na causa raiz, o cérebro da insônia. Hoje a gente vai detalhar. Vanderlei, bem-vindo, Vanderlei. Anete Neves, olá, Nete. Cia.Katia, maravilha, que sucesso. Olha só, hoje a gente vai poder detalhar um pouco mais aqui, a gente tem tempo, né, numa live, de poder detalhar sobre o cérebro da insônia. Anderson, o que é isso? O que é esse cérebro da insônia? Nunca ouvi falar nisso. Meu Deus do céu, o que é isso? Vamos detalhar passo a passo o que é, como ele se forma, quais são os impactos dele na saúde do seu sono e por que as pessoas ficam tentando diversas modalidades. E aí aquela coisa que eu sempre escuto, né? Anderson, já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo para resolver o problema da minha insônia e nada resolveu. Então, é o que eu sempre digo, né? Não tentou de tudo, né? Tentou de muitas coisas, algumas coisas, mas não se tentou de tudo. Porque não adianta, e a gente bem sabe, né? Ficar enxugando gelo. Qual é a dinâmica de enxugar gelo? Cada vez mais que você enxuga, mais molhado fica, né? Mais água fica. Qual é a função, qual é a moral da história dessa primeira sentença aqui? É entender que o esforço ele precisa ser aplicado naquilo que dá resultado. O esforço precisa ser aplicado naquilo que dá resultado. Não faz sentido nenhum você não saber qual é a direção para onde vai se levar a cura, né? O tratamento, a recuperação daquilo que se espera. E aí nessa dinâmica que a gente vai poder pensar, às vezes eu vejo as pessoas muito apressadas, né, no sentido de colocar empenho naquilo, mas a ideia é de que não tem uma direção clara. E quando não se tem uma direção clara, a pessoa está muito apressada indo para uma direção contrária. Ou seja, contrária a quê? Contrária à própria cura dela, contrária a buscar o caminho. Qual é o caminho? Qual é o caminho científico do meu sono natural? Tudo isso vamos ver agora aqui. Porque não adianta, né? A direção é mais importante do que a velocidade. Se não tem a direção correta, a tendência é que eu vejo as pessoas muito rapidamente correndo para a direção contrária. Então, quanto mais esforço se faz, mais se distancia do objetivo em si. Então, cérebro da insônia. Maravilha. Vamos lá. O que a gente vai pensar aqui? Anderson, ok, o que é o cérebro da insônia? Então, o primeiro ponto que é importante você compreender agora aqui comigo é que é esse cérebro, que ele não é natural. Como assim não é natural, Anderson? Se é o meu cérebro, como que não é natural? Porque a função primeva, né? A função fundamental ali, primeva, né? Ou seja, o que está no início é nós dormirmos. Por quê? Porque o sono é uma necessidade fisiológica básica. Assim como é a sede. Eu estou tomando aqui a aguinha na caneca do Método Sonos. Assim como é a fome, assim como é a sede, assim também é o sono. Então, dormir, se alimentar, né, se hidratar, beber água, sentir fome, sentir sede, sentir sono, são necessidades fisiológicas básicas e naturalmente ele se dá. Então, se em algum momento essa necessidade básica, que é o nosso sono, ele não está sendo produzido, alguma coisa está fora da ordem, né? Como diria lá o poeta. Então, alguma coisa não está funcionando muito bem. Onde? Onde? Na nossa parte cerebral. Anderson, e por que cerebral? Porque é o nosso cérebro que ordena, comanda, gerencia, ele desencadeia essa função da mudança da ciclagem. Anderson, quanta palavra difícil, ciclagem, o que é isso? A mudança de ciclo.
de vigília, que é acordado, né, para sono. Então, uma mudança de ciclo, conciliar relógio biológico, é bio, né, com relógio social. Anderson, como é isso? Relógio biológico, relógio social? Ou seja, eu entender que são 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, racionalmente é o relógio social, mas biologicamente, como que esse cérebro está entendendo este horário? Quais são as pistas ambientais que sinalizam que de fato são 10, 11, 12, 1 da manhã? Essa assincronia, ou seja, essa dessincronia, esse desajuste entre relógio social e relógio biológico gera essa divergência e se configura um dos itens para gerar esse cérebro da insônia. Apesar de você racionalmente estar entendendo ali que é 11 da noite, meia-noite, no relógio biológico está marcando ainda 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde. Então, racionalmente, né, córtex pré-frontal, razão, entende que é 1 da manhã, 2, mas biologicamente as pistas ambientais sinalizaram para essa parte, outra parte cerebral, que não, ainda não é o momento de dormir, porque é 3 da tarde, 4 da tarde. Então é como se tem dois relógios, o relógio social e o relógio biológico. Eles precisam estar alinhados. E o desalinho, né, o desalinhamento ali entre relógio biológico e relógio social é o primeiro ponto que configura o cérebro da insônia. Anderson, detalhe um pouco mais isso. Esse cérebro da insônia, uma das primeiras características que ele tem é não lhe prover o momento certo da mudança de ciclo. Entender que 5 da tarde no relógio social é 5 da tarde no relógio biológico. 6 da tarde, né, 18 horas no relógio social, é 18 horas no relógio biológico. 19 horas. E quando dá o horário ali, cada um tem seu horário padrão, né? Mas digamos por volta das 9, 10, 10 e meia, 11, 12, há também a mudança de ciclo de vigília para sono. Isso naturalmente se dá da mesma forma que sua parte cerebral está captando variações que se tem de hidratação e naturalmente lhe dá o quê? A vontade de se hidratar um pouco mais, como eu estou sentindo agora. Então lhe dá já naturalmente a sede. Imagine o seguinte, que você não precisa necessariamente tomar um medicamento para sentir sede. Como assim? Eu não preciso, a sede é algo natural. E aí a gente está falando e fazendo um parênteses aqui, uma observação, em alguns casos, a intervenção medicamentosa nos quadros da insônia é necessária. Mas o que eu sempre vejo e sempre comento é que não deve ser a primeira linha de tratamento para poder tratar a insônia, né? Ou seja, existe outras linhas de tratamento antecipadamente, que é chamada primeira linha padrão de intervenção. Então, a solução farmacológica, ela é útil e necessária quando ela é útil e necessária, não precisa ser a primeira linha. Então é um outro tema que eu vou desenvolver mais à frente. Mas o que você precisa entender agora aqui? Que esse cérebro da insônia, o primeiro pilar que desconfigura ele, é justamente esse desajuste. Então quando dá ali o horário de 22 horas, 23 horas, meia-noite, ele não muda a ciclagem. Racionalmente, você diz, poxa, já era para eu estar sentindo sono, já é 1 da manhã. Mas a ciclagem dele não muda de vigília para sono. Da mesma forma que não começa a lhe trazer a sede, a sensação de fome. Então eu acho que eu preciso comer alguma coisa. E o sono também, ele é uma necessidade fisiológica básica. O que é que a gente viu até aqui que é importante? Você entender que o cérebro da insônia, um dos marcadores que se tem para você configurar, para você identificar ele é esse desalinho, esse desajuste, essa assincronia, essa desarmonia de mudar, né, do ciclo da vigília para o sono. Ele não tão conciliado o relógio biológico com o relógio social. Esse é o cérebro da insônia. Anderson, eu acho que eu tenho isso aí, eu acho que eu identifiquei, eu tenho um pouco disso aí. E como é isso? O cérebro da insônia é essa dinâmica? Sim. A primeira característica dele é essa perda de habilidade. Então, a habilidade, né? Você conseguir ali responder, né, com habilidade aquela demanda de mudança de ciclo. Poxa, cérebro da insônia é esse cérebro que perdeu essa habilidade, né? Não perdeu totalmente, né? Mas digamos que diminuiu fortemente essa capacidade naturalmente de mudar o ciclo. Anderson, não entendi o que é ciclagem agora. Ciclo é isso, você sai da vigília, né? Acordado, como a gente está agora, passa para o ciclo do sono e depois sai do ciclo do sono, volta para o ciclo da vigília. E a gente cria aqui em termos
um exemplo, né? Digamos, 10 da noite, a pessoa entrou no ciclo do sono, dormiu, quando deu ali 5 horas da manhã, 5 e meia, cada um tem um horário, mas é só um exemplo, ela naturalmente despertou. Então saiu do ciclo do sono, voltou para o ciclo da vigília, e isso se dá constantemente ao longo aí da média das 24 horas. Anderson, isso tem um nome específico? Tem, isso tem um nome específico. Isso chama-se ciclo circadiano, ou seja, que circula um dia. Então, um segundo ponto do cérebro da insônia é o cérebro que ele se desconfigurou do ciclo circadiano. Ele já não mais está fazendo um ciclo de 24 horas. Ele pode estar fazendo um ciclo um ciclo maior, né? 36 horas. Então tem os ciclos ultradiano, infradiano, menor que 24. Ou seja, ele está assíncrono, né? Está desincronizado ali. Ele não está seguindo as 24 horas, ou seja, o ciclo circadiano. Tanto que tem o transtorno do ciclo circadiano, adiantado, atrasado, retardado, que é tema de uma outra conversa que a gente pode ter mais na frente. Então, o segundo marcador que tem é não conseguir fazer essa ciclagem naturalmente entre ciclo da vigília, ciclo do sono novamente para a vigília, e repetir isso naturalmente, da mesma forma que você sente sede, bebe água, se hidrata, da mesma forma que você sente fome, se alimenta e passa fome, depois volta a sentir fome de novo, e esse ciclo naturalmente se dá. Anderson, eu entendi. Você pode falar um pouco mais sobre esse cérebro da insônia? Sim. O cérebro da insônia também, um terceiro marcador dele para a gente pensar, e aí daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas que tiverem aí, podem ir mandando e a gente vai conversando. Dentro aí eu não vou entrar em muito detalhe aqui para não ficar muito técnico em si, mas no nosso sistema nervoso a gente tem diversas, muitas divisões. Mas se a gente for pensar em termos de sistema nervoso autônomo, existe o nosso sistema nervoso autônomo. Anderson, toda hora uma palavra difícil que você fala, meu Deus do céu, o que é isso? É como eu sempre digo, né? Não é que é questão de palavra difícil, a gente chama o nome das coisas pelo nome que as coisas têm. Então, dentro do nosso sistema nervoso, existe o sistema nervoso autônomo. Anderson, o que é isso? Meu Deus do céu, eu vou virar um cientista. A ideia é que se vira um cientista do seu próprio sono, né? Quem aprende não depende, né? Desde que você entende o seu processo e compreende o que acontece na sua cabeça, ou seja, no seu cérebro, você assume, você vira autonomia para poder produzir o seu sono natural. Então quem aprende não depende. Não depende de quê? Não depende de medicamento, não depende de outros atendimentos. Você aprende a conduzir o seu processo, a se corrigir no sentido de eu consigo prover meios de me conduzir para a minha saúde do meu sono. Por isso que eu gosto, né, de trazer o conhecimento científico para você entender a profundidade que se tem e por quais oceanos vamos navegar. Então o nosso sistema nervoso autônomo, que é o terceiro pilar do nosso cérebro da insônia, ele está o tempo todo monitorando os ambientes. Ele está dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. E esse simpático aqui não tem a ver com simpatia. Ah, é o sistema nervoso simpático, oh, que bonitinho, que simpático ele é. Não, ele na verdade é o nosso sistema de monitoramento de ameaça. Essa daqui é um outro pilar, né, que caracteriza esse cérebro da insônia. Anderson, fale um pouco mais sobre essa nova característica desse sistema nervoso autônomo e agora simpático. Imagina que a gente está andando numa rua, né? A gente estamos na rua, então a gente está o tempo todo alerta sobre possíveis ameaças. E aí, de repente, a gente vê um carro muito veloz passando ali, e aí o risco de um acidente, de uma batida, logo a gente fica sobressaltado, né? Esse carro vai chegar aqui, será que isso me ameaça? E aí, de repente, o carro começa a fazer umas manobras estranhas, e quando você percebe, vê que é uma fuga que está tendo, uma perseguição de polícia e bandido, e você fica sobressaltado, daqui a pouco um pânico acontecendo, logo o seu sistema nervoso simpático é ativado em mais alto grau, né, que ele está o tempo todo ali ativado, percebendo, porque vai lhe imprimir, lhe impulsionar para você entrar na sua defesa da sua integridade física. Logo, vai aumentar a sua respiração, vai aumentar a sua atenção nos diversos níveis de atenção, atenção concentrada, alternada, atenção difusa, todo tipo de atenção. Atenção são dos mais diversos tipos. Para quê? Qual é o fundamento disso? Ele é nosso sistema de defesa. Na hora que ele viu uma ameaça, ele aumenta a sua respiração, aí você começa a calcular, vou correr para onde? Então aumenta o batimento cardíaco, você fica ali acelerado. Então o sistema nervoso simpático, apesar de ter esse nome simpático, né, não tem nada a ver muito, assim, não tem nenhuma conexão com simpatia. Ele é o nosso sistema de defesa, ele nos coloca na hiperalerta. Anderson, mas por que você está falando disso tudo? Como é isso? Porque a insônia, ela é caracterizada por um hiperalerta
contínuo, constante, sem interrupção, hiperalerta. E é o nosso sistema nervoso autônomo, né? No caso aí o simpático, que ele entrou nessa hiperalerta, e a gente procura um lugar para se esconder, porque está tendo uma perseguição ali, digamos, polícia e bandido, e a gente sabe que pode acontecer alguma troca de tiro, alguma coisa, aquilo, né, acabar ferindo a gente. A gente se escondeu, digamos que assim, se livrou da ameaça, e nosso sistema simpático está ali ativado. A gente está correndo, a gente está procurando um lugar, a gente está falando com alguém, oh, deixa eu ficar aqui, deixa eu entrar aqui e tal. Aí depois que passou, então a gente está com o coração acelerado, batimentos cardíacos, tudo ali alterou toda a parte, vasos sanguíneos, tudo ali. Adrenalina, pico de adrenalina, ação, a gente está ali, ó, tenso. E aí passou a ameaça, tranquilizou, passou ali aqueles 30 minutos, 1 hora depois, já passou. Que alívio. Neste momento de alívio, já entra em ação aí o nosso sistema nervoso, o parasimpático, que é o quê? Uma vez passada a ameaça, ele vai recuperar seu batimento cardíaco, ele vai fazer diminuir a adrenalina, voltar àquele estado que você estava anterior. Eu costumo dizer que enquanto o sistema simpático é o sistema de urgência, de alerta da sirene, o sistema parasimpático é o sistema da paz, é o sistema da tranquilidade. É aquele sistema que bom, passou. Pode sair? Não, pode sair daí, já passou a ameaça. Aí você sai meio assim, pronto, ainda bem que não aconteceu nada, tal. Entrou em ação o sistema parasimpático. Anderson, meu Deus do céu, por que você está falando tudo isso? Simpático, parasimpático, o que é isso? Esse sistema é um sistema natural de acontecer. Entrou em alerta, saiu de alerta. Entrou de alerta, saiu de alerta. O que você precisa compreender é, dependendo de como está a situação que você está de vida, a situação como é que você está, os chamados níveis de estresse, elementos estressores, esse sistema nervoso simpático, ele é ativado e ele é mantido. Imagina só uma sirene que não para de tocar. E o sistema parasimpático, que é o sistema da tranquilidade, da paz, ele não entra em ação. Toda vez que o sistema simpático entra em ação e ele é mantido, constantemente, mantido, está sinalizando um hiperalerta. E essa situação de estresse, essa situação rigorosa, ela caracteriza aí o quarto pilar do cérebro da insônia. Ele entrou em alerta e não sai mais em alerta. Por quê? A quantidade de elementos estressores é tão grande, é contínuo, que ele não entrou no parasimpático para passar a voltar o sistema da paz. Então, esse sistema ativado constantemente vai gerar aí, pode se configurar um burnout, né? Burnout, como se chama, que é esse esgotamento mental, físico, estresse contínuo, alta carga de cortisol, que é conhecido o hormônio do estresse. Tem outras funções também no nosso metabolismo, mas ele dá um pico de estresse ali, porque ele prepara para a ação. E esse cortisol em alto grau elevado, ele é o antagonista, ou seja, ele é o que diminui, né, a própria produção natural nossa da melatonina, que é aquele hormônio que nos inicia o sono de forma natural, né? Digamos que assim, produzida pela nossa própria glândula, né? A parte cerebral. O que é que a gente viu até aqui? O passo a passo de como esse cérebro da insônia ele é ativado. Toda vez que entra sistema nervoso simpático, ele é ativado. E se esse estresse é constantemente renovado, ele entra em hiperalerta. E a insônia é esse hiperalerta contínuo. Porque uma vez passada a ameaça física, ela cognitivamente, na nossa mente, ela continua, ela se mantém. A pessoa começa a renovar os pensamentos. E amanhã como é que vai ser? E depois como é que vai acontecer? E os dias se passando, esse problema não se resolve. Eu só vejo esse problema piorando. Então, cognitivamente, no cognitivo, no imaginário, no pensamento, na nossa mente, o sistema simpático continua ativado constantemente. Logo, o que é que estamos sinalizando quimicamente, ou seja, as pistas ambientais internas, que é necessário ficar acordado? Então, o cérebro da insônia, ele se caracteriza também por ter esse hiperalerta. Por isso que Anderson, e como é que eu faço quando a gente fala em o tratamento cognitivo comportamental? Ele vai justamente desfazer cada ponto desse aí, ó, ponto a ponto, e desmontando esse cérebro da insônia. Então,
Até aqui, o que é que a gente viu? O cérebro da insônia ele está desincronizado em relação ao ciclo circadiano, como a gente viu, aquilo que funciona ao longo de um dia. Ele perdeu essa capacidade de mudar a ciclagem de vigília para sono, sono-vigília. O que é que a gente viu também? Essa ideia de que se perde essa harmonia entre relógio biológico e relógio social. Quando a gente entra em ação na ideia dos sistemas nervosos, né? Simpático, parasimpático, é bem isso, sistema de alerta e sistema de tranquilidade, no sistema da paz. Ao longo dos dias, né? Das semanas, dos meses, a pessoa está o tempo todo ali ativando o sistema de alerta. Principalmente quando ela começa a se preocupar, poxa, meu sono não tá bom, meu sono não tá... Será que essa noite de novo eu não vou dormir? Será que vai ser pior do que a noite passada? Essa cognição está fazendo uma projeção negativa de futuro. Ativa ainda mais sistema nervoso simpático. O que é que a gente viu agorinha? Que entrou em hiperalerta de novo. Então, a própria cognição da pessoa, ou seja, os próprios pensamentos, serve como um elemento ativador do seu sistema de alerta ali. Então, fica o tempo todo projetando. Então, o cérebro da insônia é esse cérebro que ele está o tempo todo desincronizado por diversos motivos. Até aqui, como que está ficando o entendimento aí? Ó, tive um aviso aqui de hidratação. Vou hidratar aqui. Sim. Ok. Anderson, e qual é o caminho? E aí, qual o conceito? A gente viu o cenário, né? Como é que é caracterizado. O que é que você precisa entender? Dentro das neurociências existe algo chamado reabilitação neuropsicológica. Anderson, meu Deus do céu, de novo, outro nome complicado. O que é uma reabilitação? Reabilitar é tornar hábil, né? Devolver habilidade, aquela habilidade cerebral perdida. Alguém aqui lembra quando uma pessoa sofre um AVC, né? Que é o acidente vascular cerebral. O acidente vascular é cerebral, né? Mas ela perde um pouco a capacidade de fala, perde às vezes algum movimento, mão, braço, de movimento motor. E aí eu vejo muitas pessoas perguntando, né? Mas como é isso? Ou seja, o acidente foi cerebral e a pessoa deixou de movimentar o braço, mas não foi nada no braço. A pessoa deixou de falar, de perder a fala, não é nenhum problema no aparelho fonador, né? A parte cordas vocais e tal, nada disso. Ou seja, é a parte cerebral. O acidente foi cerebral, mas como é o cérebro que comanda todo o nosso corpo, né? Fala, movimento, ela teve ali uma consequência, né? Uma chamada sequela do AVC. O que é que a gente aprende com isso? Que apesar de algo que acontece na nossa parte cerebral, o reflexo pode se dar em qualquer parte do corpo, né? Então, como que recupera isso? Aí quem já teve pessoas próximas, né, vai fazer o quê? A fisioterapia, né? Aí vai quem é de fala, fonoaudiólogo, vai produzir ali de novo, reaprender. O que a gente está fazendo ali? Né? E quando eu falo a gente, ou seja, as pessoas que trabalham na reabilitação de saúde, a gente está se valendo da reabilitação neuropsicológica, né? No caso ali, a fonoaudióloga está reconstruindo fonemas, a alça fonética, reensinando esse cérebro a mandar um impulso de novo, a criar outro caminho neural para reproduzir essa fala. Então a pessoa diz, poxa, eu estou igual criança, reaprendendo a falar. Então não é que a pessoa desaprendeu, né? Ou seja, aquele cérebro que tinha capacidade de mandar um impulso elétrico para produzir a fala, conciliar pensamento e fala, ele pensa, mas na hora de produzir a fala, existe ali uma diferença, uma distonia muscular, existe ali uma atrofia muscular no sentido de uma incapacidade, digamos que ali momentânea, advinda do AVC. Anderson, e qual é o ponto principal disso? O ponto principal disso é que algo que acontece no nosso cérebro, ele interfere em áreas que a gente nem imagina. Assim é a fala, assim é o movimento. Com o braço, a mesma coisa, vai fazer fisioterapia. Então, o fisioterapeuta vai passar uma sequência de reabilitação, né? Uma sequência reabilitatória ali, para a pessoa recuperar o movimento. Ela vai reaprender a fazer aquele movimento. Igual quando eu era criança novamente, né? Aprende a pegar no garfo, aprende a mexer nas coisas ali para reeducar o caminho neural. A gente está falando de espaços neurais, conexões neurais, caminhos neurais. A pessoa recupera o movimento. Então, tem uma sequência ali, 15 sessões de fisioterapia, 10 sessões, tem a quantidade de sessão, né? A quantidade de sessões ali para poder recuperar. Então, reaprender a falar, reaprender a segurar as coisas, reaprender a caminhar, tudo isso é o quê? Conceito de reabilitação neurológica, né? Anderson,
Entendi, então existe isso, existe a reabilitação. Todo mundo que teve alguém aí da parte de AVC passou, né, por essa parte de reabilitação. Com sono não é diferente. A gente também pode reensinar esse cérebro a dormir, no sentido de a mudar a ciclagem de vigília para sono e de sono para vigília. Anderson, como é o nome disso? É reabilitação neuropsicológica. A neuropsicologia é um ramo da psicologia que visa justamente conciliar a aplicação prática para reabilitar. O que é reabilitar? Aí repetindo, né? Recuperar essa habilidade levemente perdida ou gravemente perdida. Que habilidade a gente está falando? Qual? De dormir. Ou seja, oferecer o estímulo, as pistas ambientais, recriar os caminhos neurais para que esse cérebro saia do ciclo da vigília, vá para o ciclo do sono e do ciclo do sono volte para o ciclo da vigília. Isso é um programa de reabilitação neuropsicológica. Ah, Anderson, entendi. Então você mostrou como é que o cérebro da insônia ele se configura e como é que a gente coloca ele de volta na ciclagem certa. Então, um programa de reabilitação neuropsicológica para o sono. Anderson, existe isso? Sim, é um programa de reabilitação neuropsicológica para o sono. E aí, mais para frente, a gente vai poder comentar que é o método Sonos, que eu estou até com a caneca aqui, né? É justamente esse programa, um programa de reabilitação neuropsicológica para o sono. É um tratamento não farmacológico, sem uso de medicamentos, onde você vai aprender a como recuperar, a como estimular a sua parte cerebral para a mudança de ciclo. Então, o que a gente vai entender agora aqui, criar um outro cenário? Quando a gente tem esse cérebro da insônia, é muito comum as pessoas se valerem, por não entenderem, né, que existe esse cérebro da insônia que configurou, se valerem de diversas outras formas. Então, a ideia famosa aí, cápsula de melatonina, chá, como essa área do sono, ela digamos assim, tomada por mistérios e não tem esse, digamos assim, esse conhecimento de base popular, gera-se essa sensação de que é uma coisa simples de resolver, toma um chazinho, toma uma cápsula de melatonina e aí vou logo, assim dizer, de frente. Nada disso é o tratamento científico aprovado. A grande tendência é que a pessoa fica o tempo todo escondendo o sintoma e agravando aquela insônia. Então a insônia que ela seria aguda, né? No sentido de ser pontual, ser algo ali a ser tratado e resolvido rapidamente, ela corre o risco de virar crônica. Então uma insônia crônica é aquela insônia, como eu vejo as pessoas chegam aqui falando, já estou há 6 meses, há 1 ano sem dormir direito e tal, cronificou. Então, porque em algum momento ali se começou as oscilações, perder a qualidade da saúde do sono, e a saúde do sono ela é estruturante para a saúde do organismo como um todo, né? A gente tem que ter claro isso na mente, que a saúde do sono ela é estruturante para a saúde do organismo inteiro, e aí começou a não tratar isso, então aquilo que seria uma insônia aguda virou insônia crônica, aquilo que perdura e desestrutura toda a saúde que se tem. Então, nessa tentativa de não dar a devida importância, a pessoa cronifica um quadro clínico onde o tratamento ele é muito mais custoso, né? E ele agrava. Acaba caindo o quê? Na solução medicamentosa, que é bem da cultura da gente, né? Aquela ideia de tomar um remédio, ou seja, pílula mágica. Então, qual é a dinâmica? Nada disso desmonta ali o cérebro da insônia. Porque o cérebro da insônia ele está ali ativado, vigoroso ali, funcionando 24 horas naquela ciclagem, com essa dificuldade de entender o ciclo vigília, sono, vigília, e se alinhar com as 24 horas, né? Convencionou se chamar 24 horas, o ciclo circadiano em si. Então, por meio do programa de reabilitação neuropsicológica do sono, a pessoa, da mesma forma que vai recuperando a fala, vai recuperando o caminhar, a gente vai estimulando a parte do cérebro produzir o sono. Então, esse cérebro da insônia, se ele não for devidamente estimulado, ele não vai se modificar o caminho neural, né? O que a gente precisa? Criar um caminho neural para o impulso acontecer, ter um registro ali do impulso do sono, a construção da engenharia do sono, do impulso do sono, para que ele vá podendo ir se alinhando e recuperando ali. Anderson, então, finalmente, o que é mesmo o cérebro da insônia? O cérebro da insônia é esse cérebro que ele perdeu a capacidade dele natural de produzir aquela resposta nossa, né? Que é o sono enquanto uma necessidade fisiológica básica, inclusive involuntária.
Ponto de atenção aqui em 7º ponto, o sono ele é uma necessidade básica involuntária. Anderson, significa o quê? Que é involuntário. Ou seja, ser involuntário não depende da sua vontade. Logo, uma das coisas até que se tem, né, que é a insônia condicionada. A ideia, na tentativa de tentar dormir, de forçar a dormir, você acaba perdendo justamente, espantando, né, o sono, perdendo a capacidade de dormir, gerando mais estresse. Por quê? É involuntário. Aí eu faço uma comparação, né? Igual quando a gente está um pouco naquela ânsia de espirrar, né? Espirrar não é involuntário, né? A pessoa está assim, tentando espirrar e o espirro não vem. A pessoa está ali tentando espirrar, o espirro não vem. Quando a pessoa meio que relaxa um pouco, o espirro vem de vez. Então, assim, na tentativa de querer fazer o espirro não vem. É uma analogia, né? Um microcomportamento. Lembrando que o sono, ele é um comportamento. Ah, deve ser um comportamento o sono? O sono é um comportamento. Eu achava que o comportamento era só ficar assim, me mexendo, andando para lá e para cá. Não, o sono é um comportamento. E por ser um comportamento, ele também é um objeto de estudo da psicologia. Então, o sono enquanto um comportamento, entendendo que o cérebro não desliga. É um outro mito que tem essa ideia. O cérebro desliga. Não, ele muda a ciclagem e ele está em plena atividade. Muda-se corrente sanguínea, temperatura, batimento cardíaco, mas o cérebro está em atividade. Ele sai de uma atividade de vigília e passa a uma atividade de sono. O cérebro não desliga, ele está ali ciclando. Então, ele é uma necessidade básica involuntária. Se é involuntária, já está dizendo, né? Involuntária, não depende da sua vontade. Então, todas as tentativas, vou tomar uma melatonina, vou tomar o chá, você está querendo botar uma vontade, você fazer algo, né, que está criando ali, e nada disso desativa o cérebro da insônia. A tendência é que as pessoas vão recorrer a medicamento, né, por diversos motivos. Dá aquela parte sedativa, digamos que assim, do sono, induzido quimicamente. Tem toda uma discussão em torno disso, não vou entrar nessa discussão agora aqui, mas o que nos serve, o que nos interessa para entender aqui é que nada disso lhe dá autonomia, ou seja, liberdade, poder para você entender o que acontece na sua cabeça, no seu cérebro, e ir lá e desmontando esse cérebro da insônia. Quando a gente vai entender a ideia de uma reabilitação neuropsicológica para o sono, o princípio dela basicamente é a ideia de uma neuroplasticidade. Não sei se vocês já ouviram esse conceito de neuroplasticidade. Chegando aqui as perguntas, daqui a pouco eu vou responder as perguntas. Essa perda não é definitiva. É isso? Não, a perda não é definitiva. Lembrando que quem mandou a pergunta pode repetir nas perguntas, que eu vou pegando agora aqui, já vou dando uma explicação e respondendo também as perguntas, que algumas ficam no início e eu acabo não resgatando. Essa perda não é definitiva. É isso, Anderson? Não, a perda não é definitiva, desde que, digamos, né, entre com o processo de reabilitação para ir recuperando antes que algo que é agudo se cronifique, né, fique crônico. Assim como o AVC, né, a pessoa perde a fala, mas ela vai ali fazendo por meio das sessões de fonoaudiologia, com fono, ele vai recuperando a fala, recuperando a capacidade de produzir os fonemas e vai recuperando a fala. No caso da fisioterapia, vai refazendo os movimentos ali, fazendo a reabilitação dos movimentos, né, coordenação motora fina, e vai recuperando ali. Então, apesar de ter sofrido o AVC, vai recuperando os movimentos, vai recuperando a fala. E estou fazendo esse paralelo porque, para deixar muito claro um conceito de que algo que acontece no nosso cérebro interfere em outras áreas. Assim também é com o nosso sono. Então, essa ideia de que é um programa de reabilitação neuropsicológica para o sono. Então, o que eu estava comentando é o seguinte, de que a neuroplasticidade, não sei se vocês já ouviram falar esse termo, neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que uma área cerebral tem de assumir uma outra função ali e de mudar. O cérebro é um cérebro que aprende, né? Ele vai se configurando ali, vai aderindo outras atividades e vai ali, que a área cerebral se modificando ali, alterando e assumindo aquela função. Então a neuroplasticidade é essa capacidade que às vezes pessoas sofrem acidentes gravíssimos, né? Como já aconteceu aí, pessoas conhecidas até, né? De sofrer acidente, perder movimento, fala e depois vai treinando ali. Até o caso do cantor, não sei se vocês lembram, do Herbert Viana, teve um acidente grave de avião, perdeu fala, uma série de movimentos, mas foi se recuperando, voltou a tocar guitarra, voltou a cantar, fez show e tudo. Então, assim, esse cérebro ele foi reabilitado e recuperou essa capacidade. Anderson, qual é o fundamento disso? Essa neuroplasticidade. Podem pesquisar aí amplamente. Então, neuroplasticidade, essa capacidade cerebral de assumir ali aquela área. Essa habilidade cerebral que a gente tem, ela compõe, ela é um item dessa neurohabilitação, né? Essa reabilitação.
E aí a gente vai falar de neuroassociação também, com que esse sono está associado. Esse sono está associado com o quê? Então você tem ali a neuroassociação, você tem a neuroplasticidade, você tem a parte da própria neurogênese, ou seja, que é o nascimento de novos neurônios ali, muito reduzido, não com tanta capacidade, mas isso já é um dado científico que a gente tem, a capacidade de gerar novas conexões, que são as sinapses. Então, ou seja, existe um mundo, um cenário muito amplo, né, que a gente tem da nossa parte cognitiva, nossa parte cerebral, né, que é o nosso grande, a grande central aí que comanda todo o nosso corpo. Tudo isso são poderes, digamos, superpoderes, né, que a gente tem cerebralmente, que precisa ser ativados para que se recupere essa função nossa. E eu sempre digo, quando criança, né, o neném, o que é que o neném faz o tempo todo, né? Come, né, e dorme, né? Assim, só come e dorme. Então a gente perdeu, né? O que aconteceu daquele momento para um momento para cá que se perdeu essa capacidade, essa habilidade de dormir, né? Então assim, esse cérebro já dormiu, né? O que aconteceu? Então dormir é algo natural. Se não está dormindo, porque alguma coisa, como eu falei inicialmente, está fora da ordem. E como é que a gente coloca essa ordem? Como é que a gente ordena isso? Como é que a gente organiza isso? Por meio de um programa de reabilitação neuropsicológica para o sono, que é uma intervenção não farmacológica, ou seja, sem uso de medicamentos. Lembrando que em diversos momentos, né, em algumas situações, o uso de medicação, o uso farmacológico também é uma via útil, válida e necessária. Então você pode ter as duas, né? Você pode ter a intervenção farmacológica e a não farmacológica, mas o que se tem de consenso científico internacional é que a primeira linha de tratamento não deve ser necessariamente farmacológica, né? Deve ser baseada na terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é a TCCI, né? A reabilitação neuropsicológica, e essa é a dinâmica. Então assim, sobre o cérebro da insônia, como estão as coisas? Deixa eu ver aqui as perguntas. Como que ficou aí a situação? Como ficaram os conceitos para você? Para você? Aí como é que ficou? Guima Cristina, sua dúvida? Responde. Deixa eu pegar aqui as perguntas que ficaram. Quem mandou, por favor, pode até mandar novamente, que aí eu consigo ver aqui no início. Porque a mulher na menopausa tem mais insônia? Sempre tive, só piorou. Jacinta Pinheiro, sim, acontece bastante por diversos motivos. Um mais central é variação hormonal. Aí tem menopausa, perimenopausa e uma série de variações hormonais que vão impactar diretamente nessa mudança de ciclagem, né, de sono-vigília, e uma fatia, digamos aí, da população onde esse sintoma, esse fator, esse transtorno do sono, ele é mais encontrado, né, nessa fase de mudança. E aí a gente tem lá a classificação internacional do distúrbio do sono, né, então você já foi catalogado mais de 110, 120 tipos de distúrbios inteiros do sono, onde tem ali o público, né, a fatia populacional, onde a mulher ela tem essa proeminência por essa mudança drástica, né, enquanto o homem tem uma mudança um pouco mais, com a idade um pouco maior, né, a mulher, a partir ali dos 35, 40, 45, quando ela começa a ter essa mudança mais abrupta, né, mais drástica ali, mais aguda, mais acentuada, essa mudança hormonal causa interferência direta na qualidade do sono. Não só na qualidade, mas também no início, né, dessa ciclagem que se tem de início, meio e fim, digamos que assim. Muito bem. Anete, Eunice. Então, qual é o ponto que eu quero fixar aqui com você? O cérebro da insônia é esse cérebro, ou seja, que em algum momento ele perdeu essa capacidade de mudar de ciclo, e a intervenção dele, a intervenção não farmacológica, por meio da reabilitação neuropsicológica para o sono. Anderson, existe essa intervenção? Existe essa intervenção, é uma terapêutica, né? Já existe já há algum tempo, digamos aí mais de 10 anos, digamos que bem mais que 10 anos. E o meu intuito aqui, hoje aqui com você, foi te apresentar que existe essa possibilidade, né, existe um programa, existe esse conceito, né, porque às vezes eu falo, às vezes nos trechos muito curtos aí do próprio Instagram, né, nas mídias, e eles, poxa, muito nome técnico e tal, o que é mesmo, ou seja, o que é uma reabilitação neuropsicológica? Então o objetivo aqui foi te trazer que existe esse cérebro da insônia, e o que vai fazer ele ser reabilitado, né, reconduzido, deixar de ser o cérebro da insônia
para ser o cérebro do sono natural é a reabilitação. E é desmistificar essa ideia de que é só com medicamento que a gente resolve algo, né? Lembrando, o medicamento é um recurso útil e válido quando é útil e válido, ou seja, quando existe um diagnóstico, quando existe todo um cuidado ali, uma intervenção medicamentosa muito bem manejada e pontuada. Não é uma coisa assim solta, com uma automedicação, feita de qualquer forma. A própria pessoa consegue o medicamento das mais diversas formas aí, de forma clandestina, digamos, ou até mesmo sem nenhuma prescrição. Nada disso é o caminho apurado, né? A ideia de que é necessário que se haja uma prescrição e um olhar muito bem apurado sobre aquele diagnóstico em si. Mas em linhas gerais, a primeira linha é a linha comportamental, e aí o objetivo aqui foi te dizer que existe o cérebro da insônia e que esse cérebro da insônia ele pode ser transformado no cérebro do sono natural com um programa de reabilitação neuropsicológica para o sono. E aí, às vezes, com o tempo aqui maior da live, né, eu te detalhei aqui o que é um programa de reabilitação. Né? Reabilitar, tornar hábil aquela habilidade que se perdeu. E esse é o tripé da neuroreabilitação, a neuroplasticidade, desfazer as neuroassociações e essa capacidade que o nosso cérebro tem de mudar. Tudo isso está ali dentro, né, de um ramo científico chamado neuropsicologia do sono. Então, Anderson, poxa, muitas novidades aí trazendo, interessante. Então, hoje o nosso ponto foi esse aqui, te descrever o que é o cérebro da insônia, e aí você vai olhar e dizer, poxa, eu estou com esse cérebro da insônia aí. Então, enquanto você não desativar ele, não conduzir ele para o cérebro do sono natural, a tendência é que se fique ali sempre enxugando gelo, como eu sempre falo, entrar mês e sair mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e não se resolve, porque está se tratando só o sintoma e não está pegando na causa principal, que é fazer o cérebro da insônia virar, né, voltar a ser o cérebro do sono natural por meio de um programa de reabilitação neuropsicológica para o sono. Então, é essa função que se tem, por isso que citei o exemplo aí do AVC, para a gente entender que é a nossa parte cerebral que se tem, e essa dinâmica para você dar um basta na insônia, né? Ou seja, a ideia de que não adianta ficar ali se repetindo, né? Se repetindo nessa questão toda. Então, acho que foi bastante aí abordado as coisas que se tem. Dúvidas que tiver, que de repente lembrar, me mande pelo direct, e é importante, na medida do possível, vou respondendo. Sugestões de outros temas, me mande também pelo direct. Então, acho que ficamos aqui, foi bem explicado a ideia. Qualquer dúvida que tem, manda pelo direct, me manda mensagem, eu vou, na medida do possível, ali respondendo. Vou criar outros momentos como esse aqui, e aí você hoje agora aqui entendeu o que é o cérebro da insônia, como ele se forma, né, quais são as principais características do cérebro da insônia, como eu transformo um cérebro da insônia num cérebro do sono natural, e entendeu o conceito de que um programa de reabilitação neuropsicológica para o sono. E aí aquela novidade, né? Poxa, Anderson, eu nem sabia que existia isso. Eu nem sabia que existia isso aí, uma reabilitação. E aí deu o exemplo aí do AVC, né? No acidente vascular cerebral, diversos exemplos que se deu. Alguém, alguma pergunta a mais aqui, para eu poder finalizar? Se não tiver nenhuma pergunta a mais, algumas perguntas ficaram aqui para cima, acabei não conseguindo, fica muito para cima, acabo não conseguindo ter acesso. Perguntas. Vou finalizar. Perguntas. Dou-lhe 1, 2, 3. Perguntas. Olha a caneca do Método Sonos. Então, o cérebro da insônia descrito como é. O que eu recomendo? Reveja essa live com atenção e veja se algo que eu descrevi aqui coincide com você. Anderson, eu acho que eu tenho esse cérebro da insônia e eu preciso passar por esse programa de reabilitação neuropsicológica para o sono, porque eu não quero fazer uso de medicamentos quando de repente isso não está prescrito para mim. Se existe essa terapêutica, se existe outro caminho, eu acredito que é esse caminho que eu devo adotar. Então eu entendi o que é o cérebro da insônia, entendi que eu preciso transformar ele em um cérebro do sono natural por meio de um programa de reabilitação neuropsicológica para o sono. Então a terapêutica, terapia cognitivo-comportamental para insônia, a neuropsicologia do sono. Bom saber que não precisamos de medicamentos para resolver a insônia. Exatamente, ou seja, nem sempre, né, a medicação ela vai ser necessária. O que eu vejo é que as pessoas, por desconhecerem que existe o cérebro da insônia, por desconhecerem que existe a terapia, né, no sentido de tratamento, né, o tratamento cognitivo-comportamental para insônia, ou seja, uma linha científica já validada
aplicado no mundo inteiro, elas nunca ouviram falar disso, e elas dizem, poxa, a única forma que ela tem na mente, né, é o uso de medicamentos. Então, assim, a solução farmacológica é uma solução útil e válida, mas em muitos casos não é a mais indicada para aquela pessoa, né? A solução não farmacológica é essa aí que eu comentei, que é a reabilitação neuropsicológica para o sono. Anderson, como é que eu vou saber um pouco mais sobre isso? Acompanhe aqui o conteúdo do que a gente está aqui do Instagram, e aí a gente aborda aqui a temática, né, que é o tratamento cognitivo comportamental para insônia. Anderson, o que é isso em uma frase só? Ele é um programa completo de 5 semanas, onde você vai aprender a sair do cérebro da insônia e entrar no modo do cérebro natural. É um programa já validado no mundo inteiro, a terapia cognitivo comportamental para insônia, né? CBTI, aí para os americanos, Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, né? O nome aí conhecido, e que pouco conhecido no Brasil, e que é uma forma que você tem, né, a linha ouro, toda a parte científica se reuniu e chegou em consenso que essa é a primeira terapêutica que a pessoa deve adotar sobre os sintomas da insônia. Mas eu vou reservar um outro momento mais à frente, onde eu vou poder detalhar aqui passo a passo, como é mesmo a TCCI, a neuropsicologia do sono. E o intuito aqui foi descrever para você o que é o cérebro da insônia, te mostrar que existe o cérebro do sono natural e esse conceito de um programa de reabilitação neuropsicológica para o sono. Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima live aí. Um abraço, sucesso a todos, tchau, 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 até mais! Valeu, tchau, tchau!